Aliados e inimigos dos Estados Unidos se uniram na condenação à decisão do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. A Cecília Malan acompanha tudo ao vivo. Oi, Cecília, bom dia para você. Os protestos, inclusive, se espalharam pelo planeta. Sim, Ana, e um coro de líderes internacionais se pronunciou. Todos temem uma nova explosão de violência no Oriente Médio. Hoje, o exército de Israel reforçou a segurança nos assentamentos da Cisjordânia e palestinos convocaram uma greve geral. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se pronunciou agora cedo e disse que está negociando com outros países para que eles também reconheçam Jerusalém como capital de Israel. Embora Trump tenha falado pela primeira vez de uma solução de dois estados, o secretário-geral da ONU lembrou que israelenses e palestinos têm que participar diretamente de qualquer decisão e que não existe plano B para a criação dos dois países. O dia amanheceu belíssimo numa das cidades mais importantes da história da humanidade. E a população israelense acordou ainda comemorando o apoio enorme recebido dos Estados Unidos. Para eles, Jerusalém sempre foi a capital de Israel. O mundo é que não reconhecia. Palestinos amanheceram de ressaca. Protestaram durante a noite, demonstrando temor generalizado de que ficarão ainda mais vulneráveis e jamais poderão governar suas vidas sem se submeter aos vizinhos. Eles também gostariam de mudar a capital de Ramallah para Jerusalém, para a parte oriental da cidade. Mas sobre isso, Donald Trump não disse uma única palavra. Ao dizer ao mundo que os Estados Unidos reconhecem Jerusalém como a capital do Estado judaico, o presidente americano uniu o mundo árabe. Dos Emirados à Malásia, da Jordânia à Turquia, até mesmo inimigos como Irã e Arábia Saudita ficaram do mesmo lado. Todos exigindo que os Estados Unidos voltem atrás na decisão de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Agora de manhã, o governo da Arábia Saudita lamentou profundamente a decisão de Trump, alertando para o risco de consequências perigosas. Também hoje cedo, o presidente da Turquia, Recep Erdogan, lembrou que a decisão desrespeita uma resolução da ONU de 1980 e previu que o Oriente Médio vai ficar em chamas. A União Europeia, em bloco, condenou a decisão. A primeira-ministra alemã Angela Merkel resumiu o sentimento europeu. Não apoia a posição de Trump, pois o status de Jerusalém deve ser resolvido num acordo maior, internacional, envolvendo uma solução de dois estados. O Conselho de Segurança da ONU deve tratar do tema numa reunião extraordinária nesta sexta-feira. México, Canadá, Austrália e inúmeros países condenaram a postura do presidente americano. E Trump ficou praticamente sozinho com Israel. A decisão anunciada ontem à tarde em Washington, antes de tudo, foi para cumprir uma promessa feita ainda durante a campanha, quando Trump queria o apoio dos judeus e dos evangélicos americanos, extremamente pró-Israel. Agora, ao justificar a decisão, Donald Trump disse que era a coisa certa a se fazer e que seria loucura pensar que repetir a mesma fórmula de seus antecessores produziria resultados melhores agora. O presidente palestino Mahmoud Abbas disse que a atitude de Trump é uma destruição deliberada de todos os esforços de paz e que os Estados Unidos estão recompensando Israel por descumprir acordos internacionais, incentivando a política de ocupação, assentamento, apartheid e limpeza étnica. No fim das contas, Donald Trump pode ter enterrado em definitivo a antiga ideia de que seria possível haver dois estados com dois povos compartilhando Jerusalém sob a custódia das Nações Unidas. Analistas avaliam que palestinos vão ser mais e mais forçados a aceitar sua condição de minoria. Seria a solução de um Estado, num país chamado Israel e governado pelos judeus. Ao mesmo tempo, parece inquestionável que ao tomar uma posição favorável a Israel, os Estados Unidos perdem a credibilidade para servirem como mediadores desse conflito. Apesar de todo o furor criado pela decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, a Casa Branca afirma que Trump se mostrou um negociador confiável, que cumpre suas promessas. E o presidente americano estaria comprometido agora com o que vem chamando de acordo definitivo entre israelenses e palestinos. Trump botou fogo no circo e agora promete a paz.
E Jerusalém está no centro desse conflito histórico entre israelenses e palestinos. Vamos entender aqui um pouco melhor. Pelas leis internacionais, a cidade está dividida. A parte leste pertence aos palestinos e a oeste, aqui em azul, a Israel. Mas, depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel ocupou a parte leste da cidade e declarou Jerusalém a capital eterna e indivisível do Estado israelense. Mas nenhum país havia reconhecido isso, até ontem, né? Os palestinos querem essa parte leste como a capital de um futuro Estado. O significado religioso de Jerusalém Oriental é enorme para judeus, para muçulmanos, para cristãos. Na Cidade Velha estão a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, que são sagrados para o Islã. E também o Muro das Lamentações, que é a parte que restou do templo judeu construído pelo rei Herodes, além de outros locais sagrados para os cristãos.